também desejando as bênçãos do Senhor. Quem nos estiver acompanhando aí pela nossa plataforma no canal do YouTube, que a vida de Deus, meus irmãos, seja na pessoa de Jesus Cristo, o nosso maior intento nesse tempo, nesse dia, que pelo Espírito Santo Ele nos conduza a exaltar o excelentíssimo nome de Jesus. Como é sabido dos irmãos, nós estamos chegando a mais um final de ano e nós estamos cultuando o Senhor neste domingo pela manhã, o nosso último domingo pela manhã, o domingo matutino, dominical, né? O culto matutino dominical. Nós estamos realizando este último culto matutino do ano e voltaremos a nos reunir, se Deus nos permitir, ainda à noite, para o nosso último culto vespertino do ano, ou noturno deste ano, assim Deus nos permita. E no dia 31, como eu havia dito nos avisos, às 22 horas, para celebrarmos o nosso Senhor no culto da virada, este ano que Ele está trazendo para nós aí pela sua maravilhosa graça. E hoje pela manhã, como também quarta-feira, hoje de manhã, hoje à noite e a quarta-feira, nós iremos, meus irmãos, meditar na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Quando eu retornar, irmãos, das férias, evidentemente, se o Senhor nos permitir, né, nossa ida e nossa volta, que tudo que a gente faz, a gente tem que pedir a graça de Deus, Ele nos permitindo, nós iremos passar as nossas quarta-feiras de culto de oração fazendo a exposição desta carta aos Filipenses, tá bom? Mas eu vou fazê-la começando hoje pela manhã e à noite, quarta-feira também. E a carta de Paulo aos Filipenses é também conhecida como uma carta da alegria. E todos nós queremos ter um ano repleto de alegria, não é verdade? Não? Pensei que era somente eu, viu? E você, né, meu filho? Todos nós queremos ter um ano repleto de alegria. E repleto de contentamento e de satisfação na presença do Senhor e na face do nosso Cristo. E, portanto, eu entendo que a análise desta carta será muito útil para nós, aí nos nossos primeiros dias do ano seguinte, porque ela também coloca os nossos pés em nossa realidade, tá bom, irmãos? A alegria que Paulo vai nos ensinar nesta carta, ela não exclui realidades amargas. Antes, ela nos ensina a sermos alegres no Senhor, cumprindo o seu propósito, mesmo quando estamos em situações inóspitas ou procelosas. Obrigado, meu irmão. Haja vista os desafios que você passa, e eu também, que nós estamos enfrentamos todo este ano, serão alvos das nossas atenções também no ano já de 2026. A realidade é que o ano vai mudar, 25, 26, mas muitas situações continuarão sendo alvo de nossas atenções. Muitas batalhas ainda continuaremos travando, irmãos. Muitas lutas e embates estaremos ali, neste campo de batalha. Cada uma delas, Deus estará conosco. Esta carta nos dará consolação para isso, renovará nosso ânimo e nos trará alegria como fruto do Senhor, como fruto do Espírito de Deus, para que em Cristo venhamos concluir cada desafio com a alegria que procede de Deus. Então, vamos à leitura do texto. Nós iremos fazer a leitura desta carta aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ver os versos 1 e 2. E eles serão o objeto da nossa exposição nessa manhã. O sermão vai se concentrar nesses dois versos, que é a saudação de Paulo aos Filipenses. Na primeira parte deste sermão, antes de lermos, a primeira parte desse sermão, eu irei introduzir um contexto histórico para que os irmãos possam se ambientar e a gente ter uma noção para uma interpretação quando nós estivermos desenvolvendo aí a carta. E depois de fazer essa introdução, eu vou chamar o primeiro verso, o segundo verso,
e vamos entrar no texto propriamente dito para fazer a exposição e depois vamos caminhar para algumas aplicações e ver o que a gente pode extrair para o nosso dia a dia e no dia de hoje da palavra de Deus. Por ora, vamos ficar de pé, vamos à leitura da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 1 e verso 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler todos juntos? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado mais uma vez pelos irmãos que se reúnem esta manhã para juntos meditarmos na Tua Sagrada Escritura. Senhor, que este momento o Senhor Espírito Santo possa nos mover como o Mestre nesta hora. Ele possa nos abrir os olhos para a Tua palavra e entregar, Senhor, a aplicação da Tua revelação para cada coração. E o Senhor possa usar minha vida como instrumento nas Tuas mãos para isso, Senhor. Edificar os meus irmãos para a glória do nome de Jesus. Que venhamos crescer mais na graça, no conhecimento do Senhor, porque aqui estamos nesta hora para dar atenção à Tua palavra, que é o nosso alimento. Te louvamos, Senhor, por esta carta e pedimos ao Senhor que nos guie em cada momento que abrirmos a Tua palavra e chegarmos a este texto que Paulo escreveu e que o Senhor possa cumprir o Teu propósito em cada momento que estivermos verificando este santo texto. Para a glória do nome de Jesus oramos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Não resta nenhuma dúvida de que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele e os seus companheiros de jornada, por ocasião de sua segunda viagem missionária, registrada no livro histórico que estamos estudando no domingo pela manhã, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo e seus companheiros chegaram, enfim, à Europa. E a partir de quê? De uma visão que Paulo teve durante a noite, a visão de um moço macedônio, lhe apareceu em uma visão pedindo que ele passasse a Macedônia. Vocês lembram disso? A gente vai chegar lá no capítulo 16 ainda. Ele dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Capítulo 16 de Atos. Paulo e seus companheiros assim fizeram, dirigidos pelo Senhor. E foram até lá, e foram tremendamente usados por Deus, e plantaram na cidade de Filipos a primeira igreja de Cristo em solo europeu. Então, na Europa, a primeira igreja organizada foi a igreja nesta cidade, a cidade de Filipo. E esta carta foi dirigida a esta igreja, a primeira igreja de Cristo Jesus organizada em solo europeu. Mas é bem provável, irmãos, que nas regiões da Europa já existissem cristãos. Eu estou dizendo que aqui a igreja de Filipo é a primeira igreja organizada, então é bom você ter essa informação. Mas já haviam cristãos na Europa também. Isso em decorrente do relato de Atos 2. Vocês devem lembrar que em Atos 2 é o período do Pentecostes. E no Pentecostes o que aconteceu? Em Jerusalém você tem muita gente de muitas nacionalidades que afluíram até lá para fazer a festa
do Pentecostes. Então você tem judeus, você tem prosélitos, você tem muita gente de muitas nacionalidades. Isso está registrado lá no capítulo 2, no verso 5, verso 9 e verso 11. Nós vemos que naquele momento em que aquela multidão de diversos povos reunidos, diversas nacionalidades, viram que os discípulos haviam sido batizados no Espírito Santo e falaram em novas línguas, e essas línguas eram as línguas daquelas nacionalidades aonde eles ouviram as grandezas de Deus. E nesta ocasião os irmãos sabem muito bem que o apóstolo Pedro pregou a palavra do Senhor, pregou o evangelho, e muitos daqueles que estavam ali converteram-se ao Senhor. Um número de mais ou menos 3.000 almas se converteram ao Senhor naquele momento. E então, aqueles que se converteram, muito provavelmente, eram moradores das regiões na Europa. Então, é certo afirmar que já existia crentes na Europa nesta época em que Paulo plantou a igreja, crentes que haviam se convertido no tempo de Pentecostes. Contudo, a primeira igreja organizada mesmo foi no período em que Paulo visitou os filipenses, a partir dessa visão, e ali ele plantou a igreja com seus companheiros. Registros históricos, meus irmãos, apontam para que isso tivesse acontecido entre o ano 49 e o ano 50 da era cristã. A primeira metade, até o final da primeira metade do primeiro século, foi quando Paulo chegou a esta cidade. E dentro de um intervalo de 12 anos, ele chegou lá entre 49 e 50 da era cristã, passaram-se 10 ou 12 anos, ali por volta do ano 60, 62, foi que ele escreveu essa carta. Então, depois de ter passado um certo tempo, Paulo escreveu esse documento aqui para a igreja de Filipe. A carta aos Filipenses também, meus irmãos, é conhecida como uma das cartas da prisão. São quantas cartas da prisão? 4 cartas, não é? Carta de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, são essas cartas da prisão. Então ela também é carta da alegria, né? Mas a carta da prisão. Porque foi justamente nesse período da história, entre 60 a 62, que Paulo escreve esse documento. É neste período em que ele está no seu confinamento de judeus em Cesareia. Ele passou um período ali, judeus em Cesareia. Ele passou um período ali, depois é que ele foi para Roma, porque ele apelou para que estivesse lá e fosse julgado, porque ele era cidadão romano. Entretanto, as evidências que mostram que ele esteve preso e em Cesareia escreveu esta carta não são tão sólidas, não há argumentos históricos que provem para nós que ele escreveu essa carta ali. Então, as evidências apontam com mais solidez ao capítulo 28 de Atos, quando ele está lá já em Roma, nesse primeiro momento de sua prisão. E nessa prisão, os irmãos sabem que ele desfrutava de uma certa liberdade para pregar o evangelho. Por isso que ele produziu estas 4 cartas, as cartas da prisão. Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana e muita gente que passou por ele ali e recebeu muitos irmãos, recebeu inclusive os próprios filipenses. Ele não foi abandonado por muitos irmãos nessa primeira prisão, e ao contrário da segunda, que ele se queixa, ele ainda fala, né, que todos deixaram. Mas nessa primeira, muita gente visitou ele. Nessa primeira, até os próprios irmãos de Filipos foi visitá-lo, enviou uma comitiva, ou pelo menos um de seus irmãos, que a gente vai ver quando estivermos dentro da carta. Essa cidade, meus irmãos, aliás, era uma cidade, esse documento foi escrito exatamente em uma cidade muito estratégica. Paulo tinha uma estratégia de plantar igrejas em cidades âncoras ou cidades principais, cosmopolitas, como a gente diz, com certo desenvolvimento. E nesse momento da história em que essa carta foi escrita, Filipos era assim. Não era assim a vida inteira, não. Era uma cidade muito pacata, sem nenhum progresso, sem muito desenvolvimento, mas depois ali,
no século IV a.C., quando o seu fundador chegou àquelas regiões e plantou aquela cidade ali. Foi Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. Ele é o fundador dessa cidade de Filipos. Então, ele trouxe certa estima àquela igreja, àquela cidade. Mas foi depois que Roma assumiu o governo e houve uma grande guerra, a Batalha de Filipos, onde essa cidade ficou debaixo dos domínios de Roma, que ela recebeu alguns privilégios. Portanto, ela se tornou uma colônia de Roma. Então, a colônia recebia benefícios. Então, os soldados romanos viviam naquela cidade, então isso trazia muita segurança. Soldados romanos aposentados residiam naquela cidade, que era uma cidade tranquila, tinha certo progresso. Isso trazia segurança aos seus moradores. Seus cidadãos gozavam de isenção tributária, então eram menos impostos que eram aplicados ali, muita isenção tributária. Isso vai contribuir para o quê? A expansão do comércio. Você lembra que nessa cidade havia um comércio de feitiçaria? Lá em Atos 16 fala, existia uma mulher que tinha um espírito adivinho e Paulo expulsou o demônio da vida daquela mulher. Isso trouxe um colapso financeiro para muitos líderes que lucravam com essa questão dessa magia, dessa obra maligna. O que mais, irmãos? Além disso, ela estava colocada em uma posição geográfica muito interessante, porque ela fazia parte de uma das principais vias que dava para a cidade de Roma. Isso aumentava muito a relevância dessa cidade. Então, era uma cidade importante, onde Paulo passou a Macedônia, que é a região da Grécia, Europa, e ele escolheu a cidade de Filipos para plantar essa igreja. Mais tarde, nós veremos a relação de Paulo com esses irmãos. Nós vamos perceber que os irmãos em Filipos eram muito próximos a Paulo. Eles amavam muito o apóstolo Paulo porque eles ajudaram Paulo em diversos momentos, enviando recursos financeiros, orando pelo apóstolo durante os seus trabalhos missionários. Então, eles sustentaram esses irmãos também. A sua generosidade era tamanha, a própria igreja não era muito rica, mas na sua generosidade eles partilhavam seus bens. Lembram daquilo que Paulo falou na segunda carta aos Coríntios, que as igrejas macedônias, dentro da sua limitação financeira, da sua pobreza, eles enviaram um grande donativo aos nossos irmãos em Jerusalém, que estavam passando uma perseguição religiosa e precisavam serem ajudados financeiramente, porque estavam passando dificuldades. As igrejas que Paulo se referia ali eram as igrejas de Filipe, de Bereia e de Tessalônica. Eles eram muito generosos. Essa carta também, irmãos, é importante porque, estudando ela, nós vamos ver algumas informações que nos levam ao amadurecimento cristão. Nós vamos observar, como eu disse, o carinho que o apóstolo Paulo tem pela igreja de Cristo, por essa igreja em especial. Então, a gente vai entender que nós devemos ter esse sentimento mútuo também. Como também já disse, é a carta que fala da alegria. Em meio ao aprisionamento, Paulo sempre está motivando os seus irmãos. Então, não era nada fingido. Era uma alegria que o apóstolo nutria no seu íntimo, e isso fazia com que ele tivesse tranquilidade nos seus momentos de ansiedade, porque Paulo é homem como eu e você. E nos momentos mais ansiosos da sua vida, essa alegria que ele trazia no coração e que ele motivava os irmãos era o que fazia administrá-lo aquele momento de aprisionamento. Nós temos que ter alegria, irmãos, na nossa vida, alegria que procede de Deus, para que a gente possa superar as ansiedades da vida. Também nós vamos ver que Paulo trata aqui o aspecto da Trindade Santa. Ele coloca com muita maestria a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de maneira distinta. Nós vamos aprender também o grande exemplo de humildade que o Senhor Jesus Cristo nos deixa, assumindo a forma humana, sendo reconhecido como homem, a sua encarnação, morte, ressurreição e exaltação. Esse texto tão maravilhoso no capítulo 2.
Paulo vai falar também de maneira muito clara sobre a justificação, nos ensinando que é somente pela graça, nos mostrando que é mediante a fé salvadora de Jesus Cristo, não com os esforços humanos, nem pelo cumprimento dos ritos da lei e nem mesmo as tradições dos homens. A gente vai ver também Paulo falando muito contra os líderes religiosos falsos, porque essa é uma tônica natural que a gente vê nas cartas que Paulo escreveu. Ela é repleta de instrução também para a nossa vida prática cristã. E Paulo vai falar sobre nossa identificação com Cristo, que é, irmãos, uma das principais doutrinas do cristianismo. A nossa união com Jesus. Entendermos que somos unidos a Ele e que estamos ligados a Cristo na sua morte e ligados ao Senhor Jesus também na sua ressurreição. Ele vai destacar a importância de perseverarmos na salvação, que uma vez salvos, é nosso objetivo perseverarmos. Então a gente vai aprender que a salvação a gente já sabe que não se perde, mas a gente tem que entender que haverá um esforço nosso também. E nesse esforço, Deus, com a sua graça, age em nós neste propósito para que nós viemos permanecer. Desejo que esta carta, irmãos, possa conduzir a nossa vida neste ano para uma vida mais madura, mais alegre, mais sólida, mais sustentada no meio das adversidades, que persevera para glorificar a Deus em todas as circunstâncias, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a introdução aí da carta para a gente entender mais ou menos por onde a gente vai caminhar aí. Lembrando os irmãos, hoje de manhã, noite, quarta-feira e Deus permitindo, a gente vai seguindo nos cultos de oração. Então, vamos agora aos versos 1 e 2, por favor. No verso 1 e 2, temos aqui a saudação paulina. E alguns elementos que a gente pode extrair aqui que corroboram para a autoria desta carta, a autoria de Paulo, e a existência de uma igreja muito bem organizada. Então, logo no início aqui do verso, nós temos a descrição. Paulo e Timóteo, tá vendo? Paulo e Timóteo. Paulo, todos nós já sabemos muito bem a quem se refere. O legítimo apóstolo do Senhor Jesus, nascido fora do tempo, como ele costumava dizer. Em 1 Coríntios capítulo 15 ele disse isso. Embora ele não tenha sido escolhido entre os 12, ele foi chamado pelo próprio Senhor para ser enviado a proclamar o evangelho aos gentios. E há muitas referências em muitas cartas que ele escreveu nesse sentido. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi o grande evangelista e o grande evangelista do primeiro século. E como nós sempre falamos aqui, ele é o maior missionário que a igreja produziu em todos os tempos. Um homem muito dotado de qualidades intelectuais e também de dons especiais. Então ele tem cognição, ele tem espiritualidade, ele tem isso com profundidade. E assim, ele foi também autor de outras 12 cartas, essa e mais 13 cartas no Novo Testamento, documentos inspirados por Deus. E ele, meus irmãos, tem aqui um outro personagem que ele apresenta, Timóteo. Timóteo foi o fiel companheiro de Paulo. Ele esteve próximo ao apóstolo Paulo em seu período de liberdade e em seu período também de algemas. É também chamado nas Escrituras pelo próprio apóstolo de amado filho na fé. Amado filho na fé. E onde é que Paulo fala isso? Quando ele escreveu as suas 2 cartas para o próprio Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Ele chama ele de meu amado filho ou meu amado filho na fé. Converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, Timóteo, muito provavelmente como resultado da evangelização que Paulo fez na sua primeira viagem ali na região da Ásia Menor. Então, entre os anos 46 e 48, é o tempo em que este homem se converte ao Senhor Jesus. O apóstolo dos gentios, quando deu início à sua segunda viagem, ele resolveu chamar Timóteo para ser o seu companheiro. Então, ele se converte ali na primeira viagem, na segunda viagem missionária, quando
Paulo vai dar início a visitar novamente as igrejas para fortalecer os irmãos da Ásia Menor, ele resolveu chamar Timóteo para andar com ele. Por que Paulo fez isso? Está registrado lá em Atos 16. Mas por que ele fez isso, meus irmãos? Qual foi o motivo dele ter chamado Timóteo para ser parte da sua equipe seleta de evangelistas ou missionários no mundo, para evangelizar o mundo até então conhecido? Isso porque esse jovem rapaz ele já possuía um grande testemunho diante de todos os cristãos que viviam ali na região de Icônio e de Listra. Atos 16, verso 1 e verso 2. O grande testemunho que esse jovem tinha moveu Paulo a chamá-lo. Ele era filho de um grego, um homem grego e uma mulher judia, neto de uma mulher chamada Eunice filho de uma mulher chamada Eunice e neto de uma mulher chamada Lóide. Essas mulheres, irmãos, foram muito importantes na construção espiritual desse jovem moço que tinha uma fé admirável. Porque a Bíblia fala, Paulo dizendo, que tanto Eunice, sua mãe, e Lóide, a sua avó, entregaram a Filipe uma fé verdadeira e genuína. E quando Paulo estava escrevendo uma carta a ele, a Timóteo, ele falou que esta fé que Timóteo recebeu de sua mãe e de sua avó era uma fé não fingida, era uma fé autêntica. Por causa dessa fé que este homem atuava e demonstrava amar a Cristo e servir ao Senhor, Paulo observou isso também, não somente os seus irmãos, mas quando ele chega novamente a essa cidade, ele já leva consigo Timóteo para continuar o trabalho de evangelizar o mundo. Um homem que tinha uma fé não fingida. Este jovem, então, fiel cristão, ele iria se tornar o quê, irmãos? No futuro, ele iria tornar-se-ia pastor em que igreja? Na igreja de Éfeso. Lembra da igreja de Éfeso? E quem era o pastor dessa igreja? O apóstolo Paulo. Então, imaginem a envergadura deste rapaz. Um jovem rapaz queria substituir nada mais, nada menos do que o maior missionário de todos os tempos. Até hoje não tem um missionário como o apóstolo Paulo. Então, este jovem rapaz iria substituir nada mais ou nada menos do que o próprio apóstolo Paulo. Imagina a envergadura, a fé, o comprometimento, a vida deste jovem rapaz. E ele iria pastorear uma igreja que, sendo muito preciosa, naquele momento em que ela iria pastorear a igreja de Éfeso, essa igreja de Éfeso, ela estava passando por uma situação muito difícil. Então, ele tinha que ter uma certa robustez, maturidade para encarar um grande desafio, que ele deveria ir lá, reformular, reajustar, expulsar falsos mestres. Então, ele deveria estar muito seguro e ser um jovem muito firmado na fé e na palavra. Mas aqui no texto, onde Paulo cita o seu nome, ele ainda não é pastor. Ele é um aspirante, como Ícaro, como Danilo. Ele ainda é aspirante, ele ainda está em um processo, ele está ainda em um processo de formação. Então, Paulo chamou esse jovem, trouxe para perto de si e ele menciona esse jovem aqui. Por que ele mencionou esse jovem aqui? Acho que você já deve ter o fio. Porque ele também é um dos fundadores da igreja em Filipos. Por isso que ele menciona o nome dele aqui. Porque os irmãos de Filipos também tinham grande admiração, em mesma equivalência, por assim dizer, a admiração que eles tinham pelo apóstolo Paulo. Por isso ele chama, entre muitos que também participaram da missão, Silas estava lá, mas Paulo não quis mencionar o nome de Silas, não sei, talvez porque a vida de Timóteo no meio dos irmãos em Filipos contribuiu de grande relevância. Então, a gente não sabe precisar tudo que ele fez ali, mas chamar o nome de Timóteo aqui nos faz lembrar que este homem que tinha uma fé genuína serviu muito àquela igreja e marcou o coração de muitos daqueles irmãos ali. E Paulo faz questão, isso é bonito, porque ele poderia somente dar o nome dele, mas ele faz questão de colocar o nome também aqui de Timóteo. Então ele é um dos fundadores, junto com Paulo, dessa primeira igreja plantada na Europa.
Paulo, então, e Timóteo eram muito queridos e muito amados. Agora, tem uma descrição aqui, que você deve colocar os olhinhos no texto comigo, que Paulo faz, é uma designação que Paulo faz a respeito dele mesmo e deste jovem servo do Senhor que estava, naquele momento da história, ainda sendo formado para ser um futuro pastor. E qual é a designação aqui, ou a gente pode também chamar de insígnia ou legado, o que era que Paulo se reconhecia e reconhecia ao seu aprendiz, né? Aquele que ele estava formando. Põe os olhinhos no texto. Servos de quê? De Cristo Jesus. Fale aí com força. Servos de Cristo Jesus. A expressão grega aqui, irmãos, é doloi. Doloi porque está no plural. Você já sabe que dolos é no singular, viu? Retratando, apontando para uma personagem, né? Mas como ele está falando Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, ele usou a palavra servos, claro que no plural, né? Doloi, Cristo e Jesus. Ou seja, servos ou escravos de Cristo Jesus. Nossos tradutores costumam colocar aqui a tradução, como vocês já sabem, como servos, né? Para, de uma forma mais eufêmica, amenizar mais os impactos, principalmente a gente que teve uma história de escravatura aqui no Brasil, nada muito bem aprazível, né? Nada muito bem aprazível. Mas isso não era a realidade naquela época em que Paulo escreveu a carta. Então, eles são escravos de Jesus. E é essa designação que Paulo diz ser sua credencial e a credencial desse jovem rapaz, escravo de Jesus. E isso aqui, meus irmãos, tem uma conexão muito forte também. Paulo se via um escravo de Jesus. Mas há uma conexão aqui muito forte com a própria realidade que Paulo vivia naquele período. Nesse momento da história, Paulo é o que lá em Roma? O que? Escravo. Ele está preso. Ele é prisioneiro domiciliar na cidade de Roma. Então ele se autodenominar de escravo é algo muito peculiar a ele mesmo. É algo que ele está trazendo para a consciência dos seus irmãos. Mas o que precisamos ter em vista aqui, irmãos, é que ele aproveita essa sua circunstância histórica para mostrar aos irmãos que as reais algemas que prendem ele não são as algemas romanas, são outras. Ele é escravo de quem? De quem? De Jesus. Ele é escravo de Cristo. Não são a autoridade romana, não é a autoridade de César que governa a sua vida, que prende a sua vida. Ele não é o imperador romano, ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Ele é escravo de Cristo. Olhando para esse texto, a gente entende que ele está algemado a Cristo, que a sua alma está dedicada ao Senhor. Ele rendeu a sua vida, e não somente ele estende essa qualificação, por assim dizer, ou esse status, ele estende isso para o seu aprendiz, para o seu companheiro. Ele diz, não somente eu, Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. Embora Timóteo não tivesse, irmãos, preso com Paulo, algemado nos seus pulsos ou nos seus tornozelos, como era comum na época, ele estava no seu coração algemado a Jesus Cristo, como Paulo também. E isso deve ser, irmãos, a realidade que devemos compartilhar. De quem você é escravo, você é servo, escravo de Jesus Cristo. A quem você está algemado? Algemado a Jesus Cristo. Qual é a sua credencial? Escravo de Jesus Cristo. Paulo e Timóteo não eram escravos de Nero, eles eram servos e escravos de Jesus Cristo. E antes do apóstolo, vem o escravo. Antes do pastor, vem o servo. Antes de qualquer título, meus irmãos, vem essa credencial, escravos de Jesus. Tá bom? Então, antes de qualquer coisa neste ano, nós precisamos ser o quê? Servos, ou, na forma mais crua da palavra, escravos. Porque Paulo não disse apóstolo,
Ele diz isso com muita tranquilidade e sem nenhum problema. Mas ele escolheu dizer para essa igreja que antes de qualquer coisa, tanto ele quanto seus irmãos são escravos de Jesus, algemados a Jesus Cristo. Isso é tão lindo, irmão, sabe por quê? Porque você precisa ter essa consciência também. Porque um dia Jesus, falando em uma parábola lá em Mateus 25, ele falou de 2 tipos de servos. O servo bom e o servo mau. E a palavra que está ali é justamente doulos. Ele vai chamar um dia você de escravo. Ele já te chama, mas um dia você vai ouvir mesmo dele isso. Servo bom e fiel. E a palavra ali é escravo. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então se acostume a ter uma postura de servo, tá bom? Se acostume desde agora a ter uma postura de escravo. Entenda que a tua vida está rendida ao Senhor. Entenda que antes de qualquer coisa, o que deve chegar é a credencial de escravo de Jesus. E o escravo não tem vontade própria. O escravo não faz o que quer. O escravo não diz o que quer. Ele diz o que o seu Senhor manda dizer. Ele faz o que o seu Senhor manda fazer. Ele não vive por si mesmo. Ele está algemado. E estamos algemados a Jesus. Isso também remete à união que temos com Cristo e dele jamais iremos sair. Acostume-se a servir a Deus como seu escravo, escravo de Jesus Cristo. Amém? Esse ano seja assim. O ano que você veste a roupa do escravo de Jesus. Na sequência, os escravos aqui, ou o escravo Paulo, vai continuar fazendo a sua saudação e ele reporta agora toda a igreja reunida, presente na colônia romana aqui, que você vê no finalzinho da parte do primeiro verso. Veja aí, põe os olhinhos no texto. Onde é que eles vivem? Aonde é que eles vivem? Em Filipos. Essa cidade que eu já falei para vocês na introdução e vocês já sabem quem fundou, onde é que ela fica. Ela hoje, irmãos, faz parte de um dos arquipélagos das ilhas ali grega, tá bom? Uma região que não é habitada, é apenas uma porção de terra hoje, não é habitada como já foi no passado. E ele vai estender essa sua saudação aqui em 2 sentidos. Olhem comigo no texto. Você vai perceber aqui um sentido mais amplo e um sentido mais restrito. Tá bom? No sentido mais amplo, ele chama toda a igreja de quê? Santos. Põe os olhinhos no texto. Por isso que ele diz aqui: a todos os santos em Cristo Jesus. Esse é o sentido mais amplo que Paulo tem da igreja do Senhor. Ele chama todos os irmãos de quê? Todos nós somos o quê? O termo santo está também no plural, indicando que são vidas separadas para Deus. São vidas consagradas e purificadas para Deus. Paulo entende que toda a igreja local de Cristo é reunida por pessoas que foram santificadas, que um dia estavam sujos, mas foram purificados, que em um momento da vida encontraram a graça salvadora de Jesus e o seu sangue os purificou de todos os seus pecados. A expressão santo no idioma do Novo Testamento é a palavra agios. E Paulo está dizendo que todos que compõem são assim, santos, purificados, todos os membros da igreja local. E purificados por quem? Pelo ente santo por natureza. Quem é o ente santo por natureza? Jesus. Nós somos santificados pela obra de alguém que é santo por natureza, que nunca conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o ente que santifica a igreja tem o nome, e é quem? Cristo. Por isso que ele diz aos santos, ou os santos em Cristo Jesus. Quem nos santificou foi Jesus, a quem nós servimos como escravos.
Ou seja, nós não somos escravos desqualificados assim, ou de qualquer maneira, somos escravos que fomos santificados. Ele nos deu qualidade, nos deu esta pureza. O sentido mais restrito, meus irmãos, da saudação está aqui quando Paulo vai dizer de maneira específica aos oficiais da igreja. Então, abre os ouvidos aí, Tinga, Clerinho, Pedro, Alex. Ítalo está aí? Não está, né? Mas depois ele ouve. Ele vai falar no sentido mais restrito aqui, quando ele vai usar, inclusive, bispos e diáconos. Está vendo? Põe os olhinhos aí. Inclusive, bispos e diáconos. Aqui é essa ideia que eu estou chamando de uma igreja muito bem organizada. Porque essa igreja já possui esses oficiais. Tem bispos e tem diáconos ali. São oficiais, meus irmãos. E a palavra bispo aqui é a expressão episcopos. A expressão grega episcopos. Então, quem eram os episcopos? Eram oficiais ou bispos. E esse nome episcopo, é bom você saber disso quando você vê episcopos nas escrituras no sentido bispo. Você também pode colocar no mesmo pacote as expressões pastores, presbíteros e pastores, presbíteros e bispos. São termos intercambiáveis. Paulo está dizendo que naquela igreja existiam pastores, existiam presbíteros, existiam bispos. E ele está usando aqui no plural também. E episcopos é para se referir a homem. Na igreja do Senhor em Filipos não existiam episcopisas, tá bom? Tá bom? Não tem episcopisas, não tem pastoras, não tem presbíteras. Então ele está falando diretamente aos homens. A função de bispo era exercida na igreja por homens. E homens que tinham que ser santos. Por isso ele diz, inclusive bispos e diáconos. Santos, inclusive bispos e diáconos. Vamos aqui, irmãos. A função de episcopos ou bispos, ela também trabalhava mais para uma função de supervisão. Então, esses homens tinham que ter um bom testemunho entre os irmãos, porque eles iriam supervisionar pastores e supervisionar os trabalhos na igreja. Paulo está dizendo que esses trabalhadores aqui precisavam ter as suas vidas ilibadas, porque eles haveriam de prestar contas a alguém que tinha autoridade de julgar o que eles estavam fazendo. Então, irmãos, na igreja organizada aqui, não era de qualquer maneira, não. Uma igreja organizada não vem qualquer pessoa para fazer o que quer. Eu vou fazer isso hoje, é isso aqui que a gente vai ensinar. Não, existe organização, existe aqui equilíbrio. Então tem um episcopo, alguém que vai, ou episcopos que vão fazer essa parte administrativa, de observar o que está acontecendo na igreja, cuidar dos irmãos. Paulo sempre fez isso. Atos capítulo 14, versículo 23, diz que ele levantava nas igrejas líderes nesta qualidade, bispos, pastores, presbíteros. Ele também fala em Atos 20 e 28, ele reúne ali os bispos e os pastores para dar sua despedida, ali em Atos 20 e 28, pastores que ele levantou. E em Tito 1, 5 a 9, eu quero que você abra comigo, Tito 1, 5 a 9, ele fala que Tito, que seria o pastor dessa igreja em Creta, deveria organizar e levantar novos líderes ali. E olha o que ele vai dizer. Por esta causa te deixei em Creta, capítulo 1, versículo 5. Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros, que no caso também pode ser entendido como bispos, pastores, conforme te prescrevi. Alguém que fosse o quê? Irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e não são acusados de dissolução, nem de subordinados,
porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem e sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel e segundo a doutrina, de modo a poder exortar pelo reto ensino, como convencer os que o contradizem. Então tinha que ser um homem de testemunho ilibado, um homem santo, um homem consagrado. Sem contar o que Paulo vai dizer lá em Timóteo, que quem deseja o episcopado, grande coisa, excelente, ou excelente coisa deseja. Mas tem aqui um outro personagem, né? Tem um outro oficial da igreja, que a gente vê aqui nessa saudação ainda. Que é quem? Os diáconos, os meus diáconos aí atentos. O que significa diáconos? Diáconos são servos, são ministros. Diáconos, na palavra de Deus, e o texto é grego, a palavra diáconos. Então está muito próximo da nossa fala, né? É uma transliteração. Diáconos, diáconos. Apóstolos, que a gente chama, né? E apóstolos no grego. Quando está muito perto assim, a gente chama de transliteração. Parece muito, né? Então, o que é um diácono? Quem são os diáconos da igreja? O que eles devem fazer, meus irmãos? Primeiro, eles são santos, devem ser santos também, como são os irmãos, separados e consagrados. É um ministério na igreja restrito aos homens também. Está aqui no masculino, mostrando que é aos homens. Eles devem exercer a liderança na igreja, no crivo com uma vida santa. Abram comigo lá, 1 Timóteo 3,8. 1 Timóteo 3,8. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato, que é o serviço. É o diácono oficial exercendo o serviço do diaconato. Da mesma sorte, a mulher, aí parece que está falando de diaconisa, né? Mas não é não. Aqui é a esposa dele, tá bom? Da mesma forma, a mulher, é necessário que ela seja respeitável, não maldizente, temperante e fiéis em tudo. Aí ele volta ao oficial. O diácono seja marido de uma só dessa mulher que tem que ter esse testemunho. Tá vendo? Então, quando alguém chega e fala, não, tem diaconisa porque tem esse texto, você já sabe que o próprio texto deixa claro que Paulo está falando ao diácono, aí ele aproveita para dar a orientação à esposa do diácono e depois ele volta a falar novamente ao oficial. Que ele tem que ser o quê? Marido de uma só mulher que tenha essa conotação que ele acabou de dizer. Então, como é que devem ser as irmãs, esposa dos diáconos da nossa igreja, essa qualidade de mulher aqui? Isso é uma igreja organizada. Bom? Diácono assim e mulher de diácono assim também. Quem quer ser diácono aqui tem que estar dentro dessa qualificação. A esposa também tem que estar dentro disso aqui. Que imagina, uma esposa de diácono terrível na igreja. Acaba com a igreja. Um diácono terrível na igreja. Acaba com a igreja. Mas uma igreja bem organizada são diáconos santos e as esposas dos diáconos, mulheres santas. Assim também como o pastor, um homem santo, e a esposa do pastor, uma mulher santa. Porque da mesma maneira, se a esposa do pastor for uma diaba na igreja, acaba com a igreja. Se a mulher é santa. É como eu digo, mulher de pastor, esposa de diácono, precisam ser na igreja uma brisa suave na igreja. Nada de querer se mostrar, aparecer. Ela precisa ser muito suave na igreja. Isso traz calmaria aos irmãos.
É importante frisar aqui que as mulheres não foram chamadas para serem diaconisas, mas elas são chamadas para bem servir na igreja. Esse ano, irmãs, vocês vão continuar bem servindo a igreja, com qualidade de servas do Senhor, como mulheres santas. Como também, nem todos os homens foram chamados para serem diáconos. O diaconato, meus irmãos, é uma vocação. Então, nem todos foram chamados para serem diáconos. Mas aqueles que foram chamados para essa vocação devem exercer essa vocação na igreja de maneira santa, de maneira pura. Tá bom? A cadeira tá boa aí, eu tô vendo um bocado de gente dormindo. Acorda aí, viu? Começar a chamar pelo nome. Essa igreja não pode ser a igreja dos irmãos que dormem, não, viu? Não, a gente não vai botar ar-condicionado. Né? Bota, Clério, um ar-condicionado. Botar ar-condicionado aí o povo vai dormir, né? Não pode. E também não vou poder ficar gritando aqui para vocês acordarem, né? Toda a igreja, irmãos, é chamada ao serviço. Então, há a função do diácono, mas toda a igreja é chamada à diaconia. Há o diaconato, que é o oficial, mas a diaconia é para todos. Homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos, todos devem exercer a diaconia dentro da igreja. Portanto, Paulo está chamando esses oficiais a terem bom testemunho e exercer o seu ofício de maneira santa. Por quê? Para que eles não subissem ao coração a autoridade que o Senhor lhes deu e começasse a ser tirano na igreja. Um pastor tirano, um bispo tirano na igreja. Ou um diácono tirano na igreja, que tem que ser do jeito que eu quero. A irmã passou aqui com o cabelo curto, ele, peraí, volte para casa. Né? Ou a criança chorou na igreja, ele vai lá para a mãe, manda esse menino calar. Porque tem que ter ordem aqui. Calma, tem que ter bom senso, né? Então, não pode ser tirano, não pode ser buscar bajulação porque é líder na igreja, porque é oficial na igreja. Tem que ser escravo, é servo e homem santo. Homem separado por Deus, ter vida com esta qualificação, com essa designação. Agora vamos para o verso 2, para encerrar aqui a saudação de Paulo. Na saudação de Paulo, meus irmãos, aqui, então, meus irmãos diáconos, vocês entendam, viu, que a vocação de vocês precisa ser bem exercida na igreja, né? Exercida com santificação, presença na igreja, porque o diácono serve aos pastores e aos irmãos. Vocês não podem ser ausentes na vida do pastor e nem ausentes na vida dos irmãos. Assim como os pastores servem também os diáconos e aos irmãos. Agora, no verso 2 aqui, a gente vai ver ele encerrando a sua saudação de maneira muito autoral. Aquela saudação que Paulo costumava fazer, muito típica a ele. Eu chamo isso aqui de saudação predileta do apóstolo Paulo. Ele fala aqui no verso 2: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação aqui é predileta, e ele usa aqui duas expressões, uma grega e uma hebraica. Assim, essa forma como Paulo sempre gostava de trazer. A forma grega aqui é charis, graça, mostrando toda a alegria e toda a beleza. É a carta da alegria. Paulo deseja que todos os irmãos oficiais e irmãos da igreja vivam em grande alegria, beleza, toda satisfação, todo regozijo, pleno deleite, advindos da pessoa do nosso Deus Pai. Então, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai. Todo deleite nele. E não somente porque o Pai nos criou, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador, mas porque Ele enviou o seu Filho unigênito a nós. Então somos filhos adotados por Cristo e adotados por Deus e participamos da graça de Deus por causa de Cristo Jesus. Ele atribui essa graça também que procede a Jesus Cristo. Então o apóstolo deseja que esta graça seja tudo. Ele fala aqui, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo. Essa graça também que procede de Jesus, que é o favor que nos alcançou, aquele favor imerecido que no nosso cotidiano nos abençoa, meus irmãos, e nos faz viver graciosamente no ano de 2025, 2026. Deus possa
levar as nossas vidas em graça da parte de Deus e da parte de Cristo. Agora, deixe-me ver com vocês aqui a segunda parte da sua saudação, que é a paz, né? Que é o shalom, tá bom? É a graça, caris e shalom no hebraico, que é a paz que excede todo entendimento, aquela paz que traz a nossa alma em tranquilidade. Isso tudo nós temos em Deus e em Cristo. Agora vamos para algumas aplicações aqui. Primeiro, devemos rogar a Deus que neste ano nós tenhamos uma consciência servidora. Então é pedir a Deus que o nosso comportamento seja um comportamento de verdadeiros servos de Jesus. Pedir a Deus, irmãos, ainda hoje, neste último culto dominical matutino, que Deus nos reserve dias de muito serviço para Ele, como servidores. Qual é a marca que o irmão precisa ter e a irmã precisa ter? O que é que deve vir antes de qualquer coisa na sua vida? A marca do serviço. Esse ano que está chegando para a sua vida, o que é que deve estampar logo o cartão de visita do ano que você deve fazer com que todos leiam? Servo de Cristo. Sou servo de Jesus. Isso tem que chegar antes de qualquer coisa. Servir a Cristo, colocar a nossa vida à sua disposição. Entender que nós não pertencemos a nós mesmos, que nós não controlamos a nossa vida e que esta nossa vida, tão pequena, está completamente rendida ao controle, ao senhorio de Jesus Cristo. Esse ano seja o ano que você vai servir a Jesus Cristo mais do que nunca na sua vida. Mas tem que ser verdade, de acordo com como Paulo está dizendo. Sou servo de Cristo, algemado a Jesus. Apegue-se a isso aqui para que seu ano seja um ano de muito serviço a Deus. Não, por favor, não faça com que essa mensagem passe despercebida ao seu coração para o ano de 2026. Leve este legado com você. Você precisa ser servo de Deus. Vai existir muitas coisas, irmãos, neste ano que vai ir de encontro a você ser um servo, a você servir, a você dedicar a Deus a sua vida. Talvez esse ano de 2025 você abandonou muita coisa, você deixou de fazer muita coisa, mas 2026 não, você vai mudar. 2026 você vai ser o servo, a serva, homem santo, mulher santa, separada para o serviço de Jesus. Então, busque isso como o seu ideal, busque isso como a sua marca, como se capacitar para ser um servo melhor, se preparar para ser um servo melhor, deixar as coisas de menino para ser um servo melhor, abandonar as coisas que são impróprias para ser um servo melhor. Então, 2026 está lhe chamando para servir a Deus em espírito e em verdade. Então, esse ano está chegando e a primeira marca que você tem que mostrar a todos é que você está algemado a Jesus, que você está unido a Jesus Cristo. O que você parou de fazer este ano, por causa da sua própria vontade, mostrou que você não estava com um pensamento adequado sobre o que é ser um servo de Jesus. Então, por isso, hoje, retorne. Aproveite esse momento em que Deus está falando a você por meio da sua palavra e te chamando para 2026 você ser o servo de Cristo. Essa é a sua credencial. Você é um homem santo, uma mulher santa, separada por Deus, separado por Deus. Seja no ministério diaconal, seja no meio do povo de Deus, liderando departamentos e fazendo o que for, o pastor, quem quer que seja. Seja o ano do serviço que nós iremos prestar a Deus, mais do que nunca. Colocar a nossa vida em serviço a Deus. Porque se não for para isso, essa nossa vida não serve para nada. Temos que servir a Deus. Um crente que não serve, não serve. Então, o cristão precisa levar esse legado. Essa é a vontade. Esse é o propósito de Deus. Você está debaixo do senhorio de Cristo, então você é escravo dele. A sua vida deve levar a isso. Olha quanta coisa nós temos que fazer para o bem dessa igreja esse ano. E eu não posso fazer isso sozinho. Um ou outro não pode fazer. O chamado e a convocação é para todos. Deus é honrado quando os seus servos em vida santa servem a Ele debaixo do senhorio de Cristo. Como Timóteo era servo, como Paulo era servo, escravo, assim você também decida ser um escravo de Jesus. Não da sua vontade corrupta, manchada, pecaminosa. Desfaz de tudo isso e coloque-se debaixo do senhorio santo, do ente santo que é Jesus.
que vos chamou na sua eterna salvação para que você o sirva. Este ano, sirva a Jesus, como eu disse, como nunca. Esse deve ser a nossa resignação. E escravos de Jesus, seja homem, mulher, criança, adolescente, ancião, todos. Ah, pastor, meu tempo já passou. Não passou nada, você ainda está respirando, está sentado aqui no banco, você tem muito que servir ainda. Cada um na sua medida, mas tem muito que contribuir, você tem muito que entregar, você tem muito que fazer, muito ainda o que edificar, e se veja como escravo do Senhor. Talvez se você não se vê como um escravo de Jesus, porque o escravo está unido a Jesus, algemado a Ele. Se você não se vê um escravo de Jesus, você não vai se ver capaz de edificar ninguém. Mas se você se ver um escravo de Jesus, você vai entender que não depende do seu esforço e nem de você mesmo, mas de quem você está unido, e é a Jesus Cristo. Então você contribuirá muito e fará muito o bem para os irmãos. Não pode existir um crente aqui sentado neste banco essa manhã que não decida junto comigo aqui ser um escravo de Jesus Cristo. Não pode existir um crente aqui que não tenha essa decisão hoje comigo de ser um escravo de Jesus Cristo. Não pode. Senão não é servo de Jesus, não é verdadeiramente cristão. Mas quem está unido a Jesus tem o que contribuir, tem o que deixar, tem o que aplicar, tem o que fazer, tem o que servir. Esta manhã, tome essa decisão. Veja Jesus te chamando. Você tem muita coisa para fazer e servir no seu lar, na sua igreja, na sua família. Você tem muito que somar, o que construir na sua igreja e no seu lar. Irmãs, irmãos, homens e mulheres, e jovens também, e adolescentes da nossa igreja. Faça do serviço a sua designação. Busque tornar-se um servo melhor. Busque tornar-se um cristão melhor. Busque servir melhor os seus irmãos, porque servindo melhor os seus irmãos, você estará servindo melhor a Jesus Cristo. Então você vai dizer no seu coração: eu vou servir melhor a minha família. Eu vou servir melhor ao meu cônjuge, porque servindo melhor ao meu cônjuge, ao meu marido, minha esposa, eu vou estar fazendo o melhor para Jesus. Eu vou servir melhor aos meus filhos, porque servindo melhor aos meus filhos, eu vou fazer o melhor para Jesus. Eu vou estar demonstrando que eu sou um servo dele. Eu vou estar demonstrando que ele realmente me libertou das algemas do pecado e me algemou a ele mesmo. Eu vou servir melhor no meu trabalho. Então, você também vai servir melhor no seu trabalho este ano. Então, você vai servir na igreja, você vai servir na sua família, mas você vai ser um profissional melhor esse ano. Você vai ser um homem que vai dar mais testemunho no seu trabalho, uma mulher que vai dar mais testemunho no seu trabalho. Eu vou servir melhor ao meu Senhor, ao meu Senhor, servindo melhor ao meu gerente, ao meu diretor, ao meu supervisor, ao meu líder de campo. Eu vou servir melhor aos meus companheiros, cooperadores junto comigo. Eu vou fazer isso como se estivesse fazendo a Jesus Cristo. E fazendo isso, eu serei um melhor servo este ano. Então eu vou adquirir este ano um melhor testemunho no meu trabalho. Eu vou ser um cristão melhor no exercício das minhas funções. Porque foi Deus que me colocou lá. E eu preciso esse ano de 2026 apagar o mau testemunho de 2025. E mudar, transformar, ser um funcionário pontual. Eu vou servir melhor no meu trabalho, chegando no meu horário certo. Não colocando... Como é o nome daquele negócio? Não colocando atestado falso, inventando doença ou desculpas. Eu vou abandonar a preguiça e vou ser um cara mais trabalhador. Uma mulher mais trabalhadora. E eu vou dar bom testemunho. Eu vou pegar a função que eu devo fazer e fazer com excelência, como se eu estivesse fazendo para Jesus. Eu que sou dono de negócio, vou negociar de maneira justa. Eu vou cuidar bem dos meus funcionários. Eu vou tratá-los bem, porque fazendo isso eu estarei servindo melhor a Jesus. Esse ano é um ano da redenção nesse sentido também, irmãos. De redimir a vida profissional no serviço a Jesus. De redimir a liderança no trabalho, servindo melhor a Jesus. Se eu fui um líder muito carrasco, eu vou mudar isso.
porque eu devo servir em amor e em graça. Eu devo exigir as coisas que devem ser bem feitas, mas com graça, beleza, com gentileza, como o próprio de um cristão, não de um tirano. Lembra? Somos santos, não chamados para sermos tiranos, nem na igreja e nem fora dela, em lugar nenhum. Vou santificar a minha profissão, vou dedicar a Deus a minha profissão no serviço ao Senhor. Esse ano eu vou trabalhar mais de maneira santa. Eu vou me dedicar mais de maneira santa. E não vou tomar outro tempo. O tempo que é de Deus, o tempo que é do trabalho, o tempo que é da família, é da família. Amém, meus irmãos? Isso é santificar a Deus também na função e no trabalho. Eu vou servir melhor no meu trabalho, eu vou fazer isso honrando a Cristo. Eu vou servir melhor na minha igreja, sendo o melhor servo, sendo atento às programações da minha igreja. Então eu não vou escolher programação que me agrade. Porque a gente se entristece tanto quando a gente faz uma reunião de casais e só vem algumas ovelhinhas pingadas. Quando na igreja está cheio de casais. Esse ano você vai mudar no nome de Jesus. Você vai mudar no nome de Jesus. Amém? Vai ter que mudar, irmão. Porque quando, por exemplo, a reunião de casais está acontecendo, está tendo ali tratamento, irmãos. Palavra de Deus para você ser um melhor marido, uma melhor esposa. Então vou servir a Deus no departamento de casais. Vou servir a Deus no departamento de jovens. Vou servir a Deus no departamento de adolescentes. Vou servir a Deus no patrimônio da igreja, ali na recepção, aonde for, nas programações que a igreja fizer, nos trabalhos que a gente vai fazer aqui de ação social, de evangelismo, meus irmãos. Vou servir a Deus evangelizando. Eu não vou somente quando a igreja pagar um ônibus, mas eu também vou investir para ir. Eu não vou somente quando a igreja paga um ônibus para ir para longe, mas quando a igreja reunir o povo para evangelizar aqui nas praças, eu vou estar lá, porque eu vou estar servindo a Deus, eu vou melhor servir. Este ano, muita coisa a gente vai ter que mudar, muita coisa a gente vai ter que amadurecer, muita coisa a gente vai ter que ajustar. E se não for servo, não for escravo, não faz, irmão. Se for achar que é dono de si mesmo, vai fazer o que quer, não vai estar agradando a Deus. Então, eu vou servir melhor a Deus nos meus departamentos da igreja, na liderança que Ele me deu. Vou dedicar-se melhor a todas essas coisas, porque nisso Cristo será louvado. Outro conselho, que a vida de santificação seja o adjetivo que qualifique o santo povo de Deus e os servos do Senhor separados para Ele. Seja esse seu objetivo, servir, mas de maneira santa, qualificada ao Senhor. Santos é uma qualidade, é um adjetivo grego aqui, e para nós também, é uma qualidade. Então eu vou atingir esta qualidade, esta santificação que Cristo fez em minha vida, vida consagrada, separada para Deus, maneira imaculada de viver, glorificada a Deus, glorificando a Deus de forma pura, porque o seu precioso sangue já nos alcançou. Então, meus irmãos, que haja nesse tempo aquela decisão de viver uma vida santa e guiada pelo Espírito Santo que habita em nós. Lembremos-nos, irmãos, que já fomos objetos dessa graça santificadora e devemos viver a vida em santidade. Assim como Paulo desejava aos irmãos em Filipos, o Senhor deseja que sejamos todos santos, separados para Deus. Sabe o que está escrito lá em Lucas 1:75? Coloca aí, por favor. Lucas 1:75. Deve ser o nosso lema também em 2026. Lucas 1:75. Coloca aí, por favor, e leia comigo. Bem alto, deve ser o nosso lema. Vamos lá? Em santidade e justiça perante Ele todos os dias, todos os nossos dias. Em outras versões aí, todos os dias da minha vida. Então, todos os dias de 2026, santidade, vida santa, vida pura, observando a nossa vida, sendo atentos com o nosso linguajar, com o nosso proceder, com a nossa forma de viver, a forma de tratar os irmãos, santidade e justiça perante Ele, todos os dias na nossa vida, seja assim pastor, seja assim diácono, seja toda a igreja, que esse seja o testemunho e a resolução e o desejo de todos aqui na igreja,
Que a graça de Jesus Cristo nos conduza, irmãos, para dentro desse ano que chega, com essas qualidades e essa graça e essa paz, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Depois da oração, você fará a sua oração particular e a gente se cumprimenta ali à porta. Senhor, bendizemos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Esses 2 versos dessa saudação de Paulo, em que nós podemos extrair tantas coisas tão belas para o nosso amadurecimento e crescimento. Nos ajude, Senhor, a olhar para esse texto de Filipenses com um olhar sedento, desejoso e de servos, como uma igreja santa que o Senhor purificou com o seu sangue. E que possamos, meu Deus, extrair essas verdades, aplicando na nossa vida e tornando-as realmente práticas no dia a dia, para a glória do teu santo nome. Que tanto os meus irmãos como os oficiais da igreja vivam uma vida santa, uma vida nesta igreja local, a primeira igreja batista regular do CIA, como para dentro de suas famílias, as atividades que eles atuam, que tudo, Senhor, neste ano de 2026, possa nos levar a sermos servos melhores, servos bons e fiéis. Ó Deus, fiéis na igreja, no trabalho, na família, para a glória de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Podem sentar, faça a sua oração silenciosa. O culto está encerrado.